Eu nunca imaginei que um dia chegaria em casa após um plantão puxado e encontraria minha sala completamente vazia. O silêncio do apartamento parecia zombar de mim, como se as paredes estivessem testemunhando algo que eu ainda não tinha entendido. Meu coração começou a bater tão forte que eu senti o pulsar no pescoço. Onde antes ficava meu sofá de linho bege, o primeiro móvel caro que comprei com meu próprio dinheiro, agora só havia um retângulo limpo no chão, sem nem mesmo marcas de poeira. A mesa de jantar que eu mesma montei peça por peça desaparecera. O rack, o aparador, as luminárias, tudo tinha sumido. Por alguns segundos achei que tinha sido vítima de um assalto. Minha garganta travou. Caminhei até o centro da sala, ainda tentando entender, quando meu celular vibrou. Era uma mensagem no grupo da família. Primeiro, a foto. Uma imagem tão surreal que me fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Meus móveis, todos, perfeitamente arrumados na sala da minha irmã mais velha, Madeleine. E para piorar, ela estava sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. Logo abaixo vinha uma mensagem da minha mãe, Berenice. Ficou tão melhor lá no apê da sua irmã, querida. Ela estava precisando mais. Considere como um presente. Eu senti minhas mãos tremerem de puro choque. Um calor subiu pelo meu rosto, não sabia se era raiva, incredulidade ou humilhação. Como assim, presente? Como assim minha mãe simplesmente entrou no meu apartamento enquanto eu trabalhava, levou tudo o que eu comprei com o meu suor e agora tratava isso como se fosse generosidade da parte dela? Meus móveis valiam quase R$ 70.000. Era tudo o que eu tinha conquistado após anos trabalhando dobrado em uma loja de móveis, juntando cada centavo, fazendo hora extra, recusando saídas com amigos para guardar dinheiro, e agora eles estavam lá, na casa da minha irmã, como se fossem troféus exibidos numa vitrine luxuosa. Madeleine mandou outra foto no grupo rindo com a legenda: "Obrigada, Aline, seu bom gosto finalmente serviu para alguma coisa." Eu sempre fui vista como a pobre da família, a filha que não fez faculdade no tempo certo, que começou a trabalhar cedo, que era silenciosa, que não reclamava. Madeleine, com suas roupas de marca, seu ar superior e o seu apartamento no prédio mais badalado do bairro, sempre foi a preferida da minha mãe. Eu, por outro lado, era a filha que se virava, e talvez por isso elas acharam que poderiam simplesmente pegar o que era meu. Mas naquele momento eu permanecia em silêncio, porque eu sabia que não era mais aquela garota indefesa que elas imaginavam. Eu tinha mudado, eu tinha crescido, e elas estavam prestes a aprender isso da forma mais amarga possível. Foi então que meu celular tocou. Um número conhecido, Roberto, meu antigo gerente, agora amigo e mentor. Atendi ainda confusa, mas a voz dele veio clara, direta. "Aline, alguém apareceu aqui tentando alterar a titularidade da garantia dos seus móveis para outra pessoa. Mas não se preocupe, tá tudo no seu nome, e legalmente, tudo ainda é seu." Aquela frase acendeu algo dentro de mim. Eu respirei fundo. Um plano começou a se formar. E ali, parada no meio da minha sala vazia, percebi que minha família tinha acabado de cometer o erro mais caro da vida deles. Quando desliguei o telefone, senti a raiva se transformar em algo muito mais perigoso: clareza. Minha mãe e minha irmã não tinham apenas levado meus móveis, elas haviam tentado tomar posse deles legalmente. Era tudo muito mais grave do que um simples empréstimo forçado. Era invasão, apropriação indevida e falsidade. E elas achavam que eu simplesmente aceitaria. Passei a noite inteira encarando a sala vazia, deixando cada sentimento passar como uma onda: choque, mágoa, indignação. Mas no fim de tudo restou apenas determinação. Elas queriam me subestimar? Ótimo! Eu deixaria que pensassem isso, até o momento certo. No dia seguinte, mandei uma mensagem no grupo da família: "Oi, gente, podemos jantar amanhã? Tenho uma notícia importante." A resposta de Berenice veio em segundos, como sempre. "Claro, querida! Vamos comemorar no apê novo da Madeleine. Tá tão lindo com os móveis."
Aquilo quase me fez rir. Elas realmente não faziam ideia da tempestade que estava vindo. No dia seguinte, antes de sair, tomei um banho mais demorado, fiz uma maquiagem leve, coloquei minha blusa de viscose azul, aquela que eu sempre usava quando queria parecer tranquila, mesmo quando estava à beira de explodir. Peguei um Uber e fui até o prédio da minha irmã. Um condomínio cheio de plantas ornamentais, gente passeando com um cachorro de raça e carros de luxo estacionados na frente. O tipo de lugar onde Madeleine sempre acreditou que era o centro do universo. Ela abriu a porta com um sorriso afetado. "Não repara na bagunça, Aline", disse, mesmo sabendo que a casa estava impecável. "Mas meus móveis novos deixaram tudo perfeito. Fica muito mais a minha cara, sabe?" Eu respirei fundo, engoli a vontade de responder algo venenoso e entrei. A sala parecia um showroom. A luz quente refletia exatamente da mesma forma que refletia na minha sala. O sofá estava impecável. O aparador que eu comprei parcelado em 10 vezes, agora ostentava um vaso caro que eu nunca teria coragem de comprar. As poltronas estavam posicionadas de um jeito que até parecia que tinham sido feitas sob medida para ela. Berenice veio até mim com os braços abertos. "Filha, que bom que você veio. Madeleine precisava desses móveis. O apartamento dela estava tão vazio." "Interessante", murmurei. "O meu apartamento também está." Ela fingiu não entender. Eu me sentei no meu próprio sofá como quem toma posse novamente daquilo que sempre foi seu. A postura das duas mudou. Madeleine cruzou os braços, Berenice apertou o sorriso. Eu ajeitei uma mecha de cabelo atrás da orelha e falei com voz firme. "Tenho uma novidade para vocês." As duas me olharam com ansiedade, esperando alguma falha, alguma desgraça, alguma notícia que confirmasse a imagem que elas tinham de mim. Mas pela primeira vez, quem tinha o controle era eu. "Vocês duas acabaram de entrar num problema jurídico de R$ 70.000. O silêncio que se fez foi tão profundo que eu pude ouvir a respiração curta da minha irmã. Madeleine riu, nervosa. "Ah, Aline, para! Você não faria nada contra a própria família." "Família não invade a casa da outra enquanto ela trabalha. Isso se chama roubo." Berenice ficou pálida. Eu continuei. "Toda a documentação dos móveis continua no meu nome, e qualquer tentativa de transferência, bem, digamos que não é apenas ilegal, é burra." Madeleine ficou vermelha, depois branca, depois vermelha de novo. Parecia que ia explodir. "Isso não vai dar em nada", gritou. "Vai sim", respondi, "porque eu não sou mais a garota que vocês acham que podem manipular." Elas não sabiam, mas aquela noite era só o começo. E eu estava apenas aquecendo. Madeleine estava inquieta, andando de um lado para o outro como se tentasse encontrar alguma resposta que a colocasse de volta no controle da situação. Mas não havia mais controle, não para ela. Berenice, por sua vez, esfregava as mãos apreensiva, como se percebesse que tudo estava escapando pelos dedos. Eu apoiei o cotovelo no encosto do meu sofá, que ironicamente estava ali, na casa de outra pessoa, e respirei de forma calma, quase paciente. "Madeleine", comecei. "Você acha mesmo que eu deixaria isso passar?" "Você está exagerando", ela rebateu. "Você sempre foi dramática." "Dramática?", sorri. "Você roubou a minha casa inteira e está me chamando de dramática." Ela abriu a boca, mas não respondeu. Berenice tentou intervir. "Filha, não só queríamos ajudar a sua irmã. Ela tem mais necessidades. Você sempre se vira." Aquela frase me acertou como um tapa. "Você sempre se vira." Era a frase que eu mais ouvi durante a vida. Eu sempre me virava, então nunca merecia ajuda, apoio, cuidado ou respeito. "Pois é, mãe", respondi. "Mas agora chegou a hora de vocês descobrirem que eu me viro tão bem que vocês nem imaginam o quanto." Peguei meu celular e abri o e-mail que Roberto tinha me enviado naquela manhã. Virando a tela na direção das duas, falei: "Vocês tentaram transferir documentos que não pertencem a vocês. Isso é ilegal." Madeleine arregalou os olhos. "Você contou para alguém?" "Contei para quem deveria saber.
o dono da loja de imóveis onde trabalhei. Berenice franziu o senho. Mas você não trabalha mais lá, né? Eu ri, um riso leve, quase divertido. Não trabalho, mãe. Eu comprei a loja. As duas ficaram petrificadas. Como assim comprou? Madeleine gaguejou. Exatamente isso. Sou dona da empresa há 2 meses. Roberto é meu gerente agora. E adivinha, isso quer dizer que todos os móveis daqui fazem parte do meu estoque. E como a venda foi cancelada, parei para dar efeito dramatúrgico. Vocês têm 48 horas para devolver tudo. Madeleine deu um grito histérico. Isso é abuso! Você não pode fazer isso! Posso sim, eu respondi. E vou fazer. A expressão dela se desmontou por completo. Nem nos piores cenários da vida a Madeleine imaginou que um dia dependeria de mim, da irmã que ela sempre tratou como o inferior. Mas ainda não tinha acabado. Meu celular vibrou. Uma mensagem. Era um número que eu reconheci imediatamente. A Alison, a proprietária do apartamento da minha irmã. Atendi, calmamente. Oi, Alison. Sim, tô aqui. Como posso ajudar? A voz dela soou educada, mas preocupada. Aline, estamos verificando informações sobre os móveis da Madeleine. Ela diz que faz parte de uma coleção premium sua. Confere. Eu não podia evitar sorrir. Confere, sim, mas, tecnicamente, tudo ainda está no meu nome, e qualquer divulgação precisa ser creditada corretamente. Houve silêncio do outro lado. Entendi. Obrigada por esclarecer. Quando desliguei, ambas estavam me encarando como se eu fosse outra pessoa. O que você fez? Sussurrou Berenice. Nada demais, eu respondi. Só contei a verdade. E a verdade machuca mais do que qualquer vingança planejada. 2 dias depois, a notícia estourou online como uma bomba elegante e silenciosa. Uma revista de decoração de alto padrão publicou uma matéria sobre o apartamento da Madeleine e exibiu fotos belíssimas da sala. Meus móveis apareciam em destaque, mas não havia um nome dela. O crédito era apenas um. Todo o mobiliário é cortesia de Aline, proprietária da Aline Home Design. Meu celular não parou. Parentes enviando prints, colegas do antigo trabalho mandando mensagens de orgulho, até conhecidos do ensino médio reapareceram das cinzas para comentar. Madeleine, por outro lado, explodiu. Ela me ligou gritando: "Você me humilhou! Você destruiu minha imagem!" "Não, Madeleine", respondi com calma. "Você destruiu quando roubou meus móveis. Eu só devolvi cada peça ao seu verdadeiro dono. Eu." "Você me odeia!" Ela chorou. "Não te odeio", respondi. "Só aprendi a não aceitar ser tratada como lixo." Desliguei antes que ela pudesse continuar. Naquela mesma noite, Berenice veio até meu apartamento, agora com alguns móveis já devolvidos às pressas, e me encarou com olhos cheios de culpa. Ela sempre foi orgulhosa demais para pedir desculpas, mas aquele dia era diferente. "Aline, talvez tenhamos passado dos limites." "Talvez?" questionei. "Vocês invadiram minha casa, mãe." Berenice baixou a cabeça. "Eu achava que você tinha menos, que Madeleine precisava mais do que você." "Você achava que eu era filha fraca", finalizei. Ela não respondeu. Eu poderia ter falado muito mais. Poderia ter despejado anos de mágoa ali, mas não fiz, porque pela primeira vez na vida eu vi a minha mãe realmente percebendo quem eu era, e não quem ela imaginou que eu fosse. No dia seguinte, minha loja bateu recorde de vendas. Influenciadores repostaram a matéria da revista. Meu nome virou referência de design local. Em menos de 48 horas, recebi convites para entrevistas em podcasts, eventos e até uma proposta para participar de uma feira internacional. Foi no meio desse turbilhão que recebi o convite para o Prêmio Jovem Empreendedora do Ano, um evento elegante realizado em um salão gigantesco, com profissionais de todo o país. Quando cheguei lá,
vestindo um macacão preto sofisticado e salto nude, o tipo de roupa que sempre admirei e nunca tive coragem de usar, ouvi meu nome ecoar pelo auditório. Aline, parabéns pelo trabalho excepcional que você tem feito! As pessoas aplaudiam enquanto eu subia ao palco, mas foi quando eu olhei para o fundo da sala que tive certeza de que o destino tem um senso de humor extraordinário. Madeleine e Berenice estavam ali, as duas, paradas, pálidas e totalmente arrependidas. A ironia era perfeita. Eu sorri gentilmente e preparei o golpe final, aquele que não machuca fisicamente, mas marca para sempre. O microfone estava frio em minhas mãos, mas minha voz saiu quente, firme, carregada de tudo que eu nunca tive coragem de dizer antes. Olhei para o público, depois para o fundo do salão onde elas estavam e comecei. Este prêmio não é apenas sobre negócios, é sobre resistência, sobre continuar mesmo quando tentam te diminuir, sobre transformar desrespeito em força. Algumas pessoas assentiram, sem saber que eu falava para 2 pessoas específicas. E eu gostaria de agradecer, continuei, principalmente àqueles que duvidaram de mim, aqueles que riram, que acharam que eu jamais chegaria a algum lugar, a quem tentou tirar de mim o que eu construí com tanto sacrifício. O murmúrio no auditório correu como uma onda elétrica. Berenice levou a mão ao peito. Madeleine arregalou os olhos. Foi graças a essas pessoas, finalizei, que eu descobri o quanto eu sou forte. As palmas explodiram. Eu ouvi o som, mas por dentro só havia silêncio. O silêncio que aparece quando você finalmente se liberta. Depois do discurso, várias pessoas vieram me cumprimentar, pedir fotos, trocar contatos. Eu estava vivendo algo que jamais imaginei. E tudo porque alguém tentou me destruir. Ironias da vida. No final do evento, encontrei Berenice e Madeleine perto da porta, como se esperassem a minha aproximação. As duas estavam desconfortáveis, mas claramente arrependidas. Berenice foi a primeira a falar. Filha, me desculpa, de verdade. Eu te tratei como se você fosse pequena, como se não fosse capaz de nada. Madeleine, com olhos marejados, completou. Eu errei, Aline. Fui egoísta. Eu achei que tudo sempre seria sobre mim. Eu não imaginei que você fosse tão grande. Eu respirei fundo. Eu poderia ter dito muitas coisas. Poderia ter jogado na cara delas cada ferida, cada humilhação, cada vez que me trataram como se eu fosse invisível. Mas eu cresci. E gente grande não se rebaixa. Eu perdoo vocês, disse com sinceridade. Mas nunca mais tentem me diminuir. Nunca mais tomem algo que é meu. E nunca mais confundam minha bondade com fraqueza. Elas assentiram, emocionadas. Saí do evento com o prêmio nas mãos e uma sensação de leveza que nunca tinha sentido antes. Eu finalmente tinha me colocado em primeiro lugar. E ninguém, absolutamente ninguém, poderia tirar isso de mim. Naquela noite, ao chegar em casa, fechei a porta atrás de mim e respirei fundo. Meu apartamento estava completo novamente. Cada móvel, cada item, cada centímetro de minha sala parecia exalar vitória. Não porque eram coisas materiais, mas porque simbolizavam algo muito maior. Minha independência, minha capacidade, meu valor. Sentei-me no sofá e passei a mão pelo tecido macio, lembrando de todos os turnos dobrados que fiz para comprá-lo, das vezes que fechei o caixa tarde da noite, das horas extras que aceitei, dos clientes difíceis com quem sorri mesmo quando queria chorar. Tudo aquilo tinha significado, e eu finalmente tinha o reconhecimento, meu e do mundo. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Berenice. Aline, tô orgulhosa de você, e tô arrependida. Você provou ser muito mais forte do que imaginávamos. Depois outra de Madeleine. Obrigada por não desistir da gente, e desculpa, eu realmente passei dos limites. Eu sorri. Não era sobre vingança. Era sobre respeito. E respeito é algo que se conquista, mas também algo que se exige.
Levantei-me, acendi a luz amarela suave da sala e olhei ao redor. Tudo estava no lugar, mas algo dentro de mim estava diferente. Eu não era mais a Aline que elas achavam que podiam manipular. Eu era a Aline que construiu o próprio império, a que transformou traição em combustível, a que virou referência, a que venceu. E naquele momento, percebi que a vida não tinha me tirado nada. A vida tinha me mostrado quem eu realmente era e quem eu sempre fui. Antes de dormir, escrevi na minha agenda uma frase simples, mas poderosa. Nunca deixe que tirem de você o que você construiu com as próprias mãos. Fechei o caderno, apaguei a luz e deixei a sensação de paz tomar conta do meu corpo, porque, finalmente, eu sabia. Ninguém jamais duvidaria de Aline outra vez.